Saudações, viajantes pelas eras. Hoje cruzaremos um dos períodos mais fascinantes e controversos da história humana. Um tempo de fé inabalável e de guerras incessantes. De reis e camponeses, de mosteiros silenciosos e campos ensanguentados. Entre o século V e o século XIV, o mundo europeu se reergueu das ruínas do Império Romano para construir uma nova civilização. Aquilo que conhecemos como a Idade Média, muitos a chamam de Era das Trevas. Mas sob sua sombra floresceram a cavalaria, a fé e os alicerces do mundo moderno que conhecemos hoje. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, no ano 476, a Europa mergulhou em uma profunda incerteza. As grandes cidades do Império Romano, anticentros pulsantes de vida, agora estavam abandonadas. As estradas que conectavam o vasto império ruíram. O comércio, que trazia riquezas de terras distantes, simplesmente desapareceu. Mas das cinzas de Roma nasceram novos povos. Visigodos, francos, saxões, lombardos. Eles não apenas destruíram o legado romano, eles o transformaram. Dessa incrível mistura entre a cultura clássica e as tradições desses povos bárbaros, deu-se origem ao que hoje chamamos de mundo medieval. Uma nova era estava apenas começando. Com o colapso político de Roma, apenas uma força permaneceu de pé, intacta e poderosa: a Igreja Cristã. Enquanto reinos surgiam e desapareciam em meio a batalhas e intrigas, os monges copistas em seus mosteiros preservavam os livros antigos, e o latim mantinha viva a unidade espiritual de um continente fragmentado. Os mosteiros se tornaram verdadeiras ilhas de saber em meio ao caos. A fé se tornou a linguagem universal, e Deus, o centro de todas as coisas. Naquele mundo em que a morte era uma presença constante e a vida incerta, a promessa do céu era a única certeza. Do campo floresceu o feudalismo, a nova e engenhosa forma de organização social. A terra era a maior fonte de riqueza e poder. O senhor feudal oferecia proteção e governava suas terras. Em troca, os camponeses cultivavam os campos e serviam a esse senhor. Entre essas duas classes, uma terceira surgiria para defender o equilíbrio. Oscar, seu ideal. Treinados desde jovens na arte da guerra, eram guerreiros juramentados à lealdade, à coragem e, acima de tudo, à fé. O ideal de conduta se chamava Código de Cavalaria, um código tão rígido quanto a armadura que vestiu em combate. Ser justo, ser leal, proteger os fracos, respeitar as damas e lutar pela glória de Deus. Assim diziam os preceitos dos cavaleiros medievais. Em um mundo frequentemente rude e violento, a cavalaria era o sonho da ordem e da justiça. Os cavaleiros não eram apenas soldados, eles eram símbolos de virtude. Nas cortes dos castelos, a música dos trovadores exaltava o amor cortês, um amor idealizado e platônico. Já nos campos de batalha, eram as lanças que decidiam o destino dos reinos. Para eles, cada batalha era também uma oração forjada em aço. Por toda a Europa, ergueram-se imponentes castelos de pedra, verdadeiras fortalezas que dominavam o horizonte e projetavam poder. Dentro de suas muralhas, a vida era dividida entre a guerra e a devoção religiosa. Os cavaleiros treinavam incansavelmente nos pátios, as damas bordavam os brasões de suas famílias, e os sinos das capelas marcavam o tempo das orações diárias. Foi também nessa época que a arquitetura gótica elevou as igrejas em direção ao céu, com suas altas torres e vitrais coloridos, como se as próprias pedras buscassem alcançar a Deus. A Idade Média não era apenas escuridão, mas também beleza. Arte e fé transformadas em pedra. Com o passar do tempo, reis e grandes senhores feudais consolidaram seus domínios, formando as bases das nações modernas. Na França, a dinastia dos Capetinhos, na Inglaterra, os normandos, e no Sacro Império, os otônidas. O poder político era inseparável da religião, e cada monarca via seu reinado como um desígnio divino. As coroações eram cerimônias sagradas, e a igreja, com sua bênção, legitimava quem governava. O trono e o altar se sustentavam mutuamente, em uma aliança poderosa, até o dia em que a própria fé se tornaria motivo de guerra em uma escala nunca antes vista. No final do século XI, o Papa Urbano II fez um chamado que ecoou por toda a cristandade. Ele convocou os cristãos da Europa para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Milhares de pessoas, dos nobres aos camponeses, atenderam ao chamado. Assim começaram as cruzadas, expedições militares que misturaram devoção sincera e ambição por poder, fé e violência brutal. Deus, glória e ouro caminhavam lado a lado. Homens simples se tornaram soldados de Cristo, cavalgando rumo ao Oriente sob o símbolo da Cruz Vermelha. E em meio ao sangue e à poeira, nasciam lendas que perduram até hoje. As cruzadas trouxeram consigo horrores e heroísmos. Nas muralhas de Jerusalém, os gritos de batalha ecoavam sob o sol ardente do deserto. Mas essas expedições também trouxeram um inesperado encontro entre culturas.
A medicina árabe, muito mais avançada, a filosofia grega, redescoberta, a matemática oriental. Tudo isso retornou à Europa nas bagagens de cavalaria dos cruzados. O mundo medieval, que até então estava relativamente isolado, começou a despertar para o conhecimento novamente. Desse choque entre fé e razão entre o Oriente e o Ocidente nasceria o Renascimento. Mas e a vida fora das guerras e dos palácios? O cotidiano medieval seguia o ritmo lento e constante das estações do ano. Camponeses cultivavam trigo e centeio para fazer pão. Ferreiros forjavam ferramentas e armas em suas oficinas. Mulheres cuidavam das lareiras da casa e das famílias. As festas religiosas da Idade Média, como o Natal e a Páscoa, marcavam o calendário da Idade Média e os sinos das igrejas chamavam todos para a missa. A peste, a fome e o frio eram companheiras constantes na Idade Média, mas também eram a solidariedade comunitária e uma fé inabalável que mantinham as pessoas firmes e esperançosas. E, para o camponês na Idade Média, cada colheita bem-sucedida era uma dádiva divina. Enquanto a maioria trabalhava no campo, nos mosteiros, monges copistas realizavam uma tarefa de valor incalculável. Com paciência e dedicação, eles preservavam os textos de Aristóteles, Virgílio e Platão, copiando-os à mão. Sem eles, grande parte do conhecimento antigo teria se perdido para sempre. Através da escrita e da oração, eles mantiveram viva a chama da sabedoria em tempos que muitos chamam de trevas. As primeiras universidades da Europa, como as de Paris, Bolonha e Oxford, nasceram nesse ambiente de fé e razão, e ali se formariam os pensadores que mudariam o curso da humanidade. Mas a Idade Média também conheceu o seu maior horror. Em 1347, a peste negra chegou à Europa, trazida por navios vindos do Oriente. Em poucos anos, a doença dizimou cerca de 1/3 da população do continente. As cidades se tornaram silenciosas, os sinos dobravam sem parar pelos mortos. A fé das pessoas foi posta à prova como nunca antes, e muitos acreditaram estar testemunhando o fim dos tempos. Mas mesmo diante da morte em uma escala apocalíptica, o espírito medieval persistiu, e do desespero nasceram novos valores e uma nova forma de enxergar o mundo. Com o passar dos séculos, uma nova invenção começou a mudar para sempre a arte da guerra. As armas de fogo. Cavaleiros, com suas armaduras pesadas, outrora invencíveis nos campos de batalha, tornaram-se vulneráveis aos canhões e arcabuzes. O antigo ideal da espada e da honra pessoal cedeu espaço ao poder dos exércitos organizados e da pólvora. A era dos cavaleiros estava chegando ao fim. Mas a imagem do cavaleiro como uma figura leal, valente e altruísta, essa imagem jamais se apagou. Ela sobreviveu nas histórias, nos romances e no imaginário de um mundo que ainda sonhava com heróis. Por volta do século XV, a Europa vivia uma grande transformação. As cidades renasciam com força, o comércio florescia novamente, e o pensamento humano voltava a olhar para o próprio homem, e não apenas para Deus. Era o fim da Idade Média e o nascimento de uma nova era, o Renascimento. Mas a herança medieval permaneceu profundamente enraizada. A fé, a moral, a arte gótica e, claro, o ideal de cavalaria moldaram para sempre o espírito europeu e, por consequência, o nosso mundo. E assim, viajantes das eras, deixamos para trás os castelos, as cruzes e os campos da Idade Média. Deixa aqui nos comentários o que você mais gosta e o que você não gosta sobre a Idade Média. Este período foi muito mais do que uma era de sombras. Foi um espelho da alma humana, onde conviviam a coragem e o medo, a luz da fé e a escuridão da ignorância. Forjou reis, santos e guerreiros. E mesmo hoje, quando o som das espadas já se calou, a sua essência permanece viva na nossa memória. Pois toda vez que alguém luta por um ideal, protege o mais fraco ou ergue os olhos para o céu em busca de sentido, o espírito da cavalaria revive. E a honra, outrora tão valiosa, renasce. Por hoje é isso, viajante. Muito obrigado por viajar conosco nessa jornada. Que a fé e a coragem estejam com vocês, onde quer que o tempo os leve. Muito obrigado por viajar conosco nessa jornada. Se você gostou de viajar pela Idade Média, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima viagem pelas eras.